desafio é fazer uma entrega ainda nesse primeiro semestre de uma boa quantidade de casas da Cidade do Povo? Olha, o governo vai entregar em torno de 800 a 900 casas agora até fevereiro, que já estão em acabamento. Fase de acabamento. Demorou por causa daquele problema que teve, que atrasou mais de quase 100 dias, né, a Cidade do Povo. Já as outras estão em ritmo acelerado. A fase 2, o governador já autorizou, já está sendo feito todos os procedimentos necessários para a fase 2. E a Cidade do Povo é uma realidade. Olha, Alain, eu vou lá toda semana. Eu, César Messias, nós acompanhamos a Cidade do Povo. 3 escolas já em fase de travejamento para cobertura. A UPA também já na fase de cobertura. Toda a parte de esgoto e água já colocado nas vias. A Eletronorte acelerando a parte de eletrificação. A parte de imprimação e de asfaltamento, a empresa trabalhando e trabalhando mesmo no inverno. Então, vale a pena quando a gente visita ali e vê... Sim, a escola profissionalizante do Instituto Moacir já foi licitada e agora vai ter a escola de gastronomia também, que vai ser licitada para ser feita lá. Além dos outros aparelhos públicos. São 36 praças, das quais 4 aquelas praças da cultura, da juventude. Igual eu fiz aquela em frente da rodoviária. Muito bem. Prefeito, tem perguntas internautas para o senhor. Olha aqui, o Manuel Lira de Moraes pergunta como é que o senhor avalia o primeiro ano do Marcos Alexandre. Nós já fizemos isso aqui. Obrigado, Manuel. E o Mário Paiva faz a seguinte pergunta. Ele mandou uma pergunta aqui bastante extensa. Eu vou partir para outra aqui, depois eu faço a sua pergunta, viu, Mário Paiva? O Francisco Pante pergunta o seguinte: quem que o prefeito Raimundo Dangini acha melhor para somar na chapa majoritária como candidato ao Senado? Já colocamos aqui. Haja visto que Binho, naquela época, foi candidato e que não era conhecido, mas tinha o Tião Viana para Senado. Marcos Alexandre tinha todo mundo em torno de si. Quando esta eleição terá que ser todos os esforços na reeleição do governador Tião Viana, e o candidato a Senado precisa somar nesse processo. E aí ele faz aquela pergunta que nós colocamos aqui: Aníbal ou Perpétua? O Francisco conhece bem de política, porque eu sou partidário assim. A prioridade absoluta é a reeleição do governo, exato, não é verdade? Exato. E depois vem os cargos proporcionais. Muito bem. Tem aqui também as participações, como o Mário Paiva disse, é uma pergunta bastante extensa que ele fez. Eu vou tentar aqui resumir, viu, Mário, a sua pergunta aqui, que é bastante extensa mesmo. Muito bem. Rapaz, a pergunta é grande, mas eu vou tentar resumir aqui. A pergunta é a seguinte: ele tem uma curiosidade, gostaria de saber do ex-prefeito, já pedindo desculpas pela minha desinformação, gostaria de saber do ex-prefeito o que efetivamente faz o assessor especial do governo do Estado, qual é a sua função e por que o governo necessita de um assessor especial, já que possui diversos secretários de Estado. Estou resumindo aqui a sua pergunta, Mário, porque ela é bastante extensa. Eu trabalho muito com a interlocução do governo junto às prefeituras para a celebração de convênios, né, para conversar com os prefeitos sobre a liberação, sobre o trâmite em Brasília, né, de projetos, e principalmente na interlocução por exemplo, os prefeitos fazem um convênio com o governo para a pavimentação de ramais. Então a gente não só trabalha para a celebração deste termo, como também faz a cobrança do DERAC, por exemplo, para a celeridade desse trabalho. Conversa com o prefeito para saber se está chegando no seu município aquilo que foi pactuado através de um termo de cooperação, de um convênio, né? Faz interlocução dos prefeitos junto ao governo federal, junto aos tribunais. Então é um trabalho de interlocução entre o governo e o que é que a secretaria faz? A secretaria é muito focada na sua especialidade. Saúde vai cuidar da saúde. E o assessor, ele tem uma visão macro e não micro. O nome já diz, né? Ele assessora. Em todas as áreas. O Eduardo Melo pergunta o seguinte: prefeito, qual, na sua opinião, foi sua melhor benfeitoria para a cidade de Rio Branco na sua gestão passada? Eduardo Melo. O que você acha que foi seu melhor trabalho? Eduardo, eu acho que trabalhar as pessoas, focar o meu governo nas pessoas. Eu dizia aqui no seu programa, não me interessa ter uma cidade linda com as pessoas tristes, me interessa trabalhar a qualidade de vida das pessoas. E nós trabalhamos qualidade de vida quando nós trabalhamos com 5 mil idosos com saúde e movimento, quando colocamos 11 academias da cidade para os idosos, mas que deixamos mais 10 que o Marcos está colocando, quando nós ampliamos em muitas creches, de 7 creches, passei para 14 e deixei 10 aprovadas
em fase de execução, aonde trabalhamos não só o centro de saúde, que eu recebi 11, deixei 15 e deixei mais 10 em construção. Então, trabalhando a saúde, a educação, trabalhando a questão da urbanização da cidade, mas principalmente trabalhando a autoestima das pessoas. Porque uma cidade é feita de gente, de pessoas, né? Respeitando as pessoas, dialogando com as pessoas. Rio Branco e poucas cidades no Brasil teve uma gestão tão compartilhada do que a nossa, de conversar com as pessoas. Nós tínhamos os conselhos regionais e eu digo assim, ela é interessante, não tem uma rua que eu diga assim, essa aqui foi eu que disse que ia ser essa rua, não. E essa rua foi feita porque a comunidade discutiu e achou que aquela era para ser feita. Então, quando você compartilha o poder, você erra menos. Era a minha grande preocupação, era errar menos. Errar todos nós erramos, mas era errar menos. Então foi estar junto das pessoas. A última pergunta dos internautas aqui, prefeito, é do Odilan Rocha, que faz aquela pergunta que todo mundo quer saber, entre Aníbal e Perpétua. E o prefeito já colocou aqui, viu, Odilan? Que a sua pergunta é a pergunta de todo mundo também. Quem é a melhor escolha para a Frente Popular? O prefeito já colocou aqui que esse momento está sendo conversado. E ele faz outra pergunta. O senhor toparia ser vice do governador Tião Viana? Olha, Odilan, eu não fui convidado. Eu já disse aqui, repito, essa é uma escolha pessoal do governador. Como se eu fosse prefeito, seria minha. Eu vou contar um caso para você pela primeira vez. Conte. Isso aí é exclusivo. Opa, vamos lá. Na minha candidatura em 2000, convidaram para ser candidato a prefeito. Minha primeira eleição. Aí, não tinha vice. Aí, chegaram para mim e disseram assim, olha, quem está reivindicando a vice é o Geraldo Mesquita. Ou ele, Geraldo Mesquita, ou ele queria para ele ou para o filho. O ex-governador Geraldo Mesquita. Para ele ou o filho, que era o Geraldinho. Geraldinho que veio a ser senador. Olha só. E eu pensei, eu novato, primeira eleição, eu digo, não, peraí. Não tenho nada contra o ex-governador e o seu filho. Mas tem que ser uma pessoa da minha estreita relação, não de amizade, mas de confiança, né? Aí eu olhei e faltavam poucos dias. Aí eu digo, meu Deus. Aí eu disse, vai ser o Antônio Monteiro. Que eu tinha trabalhado com ele quando o Jorge tinha sido prefeito. Ele era secretário da Agricultura e eu de Ação Social. E pessoa de minha estreita relação, ainda até hoje. Eu digo, vai ser o Monteiro. Aí eu avisei para o meu partido, olha, o meu candidato a vice vai ser o Monteiro. E agora, eu digo, então vocês conversem com a Frente Popular da época, que já tinha. Conversaram com a Frente Popular e eu escolhi o meu vice. Pronto. Isso nunca disse isso para ninguém, só quem sabia só o Monteiro e o PT. Agora estou dizendo você exclusividade. Com exclusividade. Então, esse foi o processo da escolha. Como é que eu vou reivindicar, já com o Eduardo, a Frente Popular submeteu os nomes e eu digo, é do meu coração, que é uma pessoa da minha inteira confiança, Eduardo Farias. Então, nesse segundo caso, não. Já a frente colocou alguns nomes e eu disse, eu escolho esse. Exatamente. E eu, no caso do governador Tião Viana, não fui convidado, mas o governador tem todo o direito de escolher o seu vice. E eu digo mais, deixa eu passar uma temporada sem ser ordenador de despesa, porque eu passei 8 anos sendo ordenador de despesa. E o vice tem uma carga também muito alta de responsabilidade como ordenador de despesa quando o governo se ausenta, né? Vamos deixar o governador Tião Viana à vontade para ele escolher o seu vice e tenho certeza absoluta que será um vice à altura dos desafios que o Acre tem. Fala-se com o governador, olha, outra especulação, mas os analistas políticos dizem que Tião Viana já teria feito sua escolha. E sua escolha recairia sobre Leonardo Brito. É um bom nome? É um bom nome, um jovem professor do curso de Direito da Universidade, concursado, né, com uma formação política muito sólida. Ex-presidente do PT. E foi um extraordinário presidente do PT. Mas eu não tenho essa informação, mas é um bom nome. Gente, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu tive aqui o prazer de bater um papo com o ex-prefeito de Rio Branco, professor Raimundo Angelim, e quero agradecer a você que mandou sua pergunta também, que abrilhantou a nossa conversa de hoje no Gazeta Entrevista. Prefeito, obrigado pela tua vinda. Obrigado, Alain. Um feliz ano novo para você, a você que está nos assistindo, que 2014 seja um ano pleno de realizações pessoais, profissionais e espirituais. Que a gente, sempre eu digo, como é que você está, Angelim? Eu digo, com Deus no coração e muita saúde. É só o que eu quero. O resto é agradecer. Obrigado, prefeito. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.